Bem-vinda, justamente para olharmos para este conflito em concreto e começando por aí pela perspectiva portuguesa ou pelo envolvimento de Portugal nesta matéria. O PAN enviou um requerimento já há uns dias para ouvir Paulo Rangel sobre o uso da base das lajes por parte dos Estados Unidos. Começo por lhe perguntar se ficou ou não satisfeita com as explicações dos últimos dias por parte quer do Ministro, quer do Primeiro-Ministro ontem no Parlamento. Antes de mais, muito bom dia. Bom dia. De facto, não só as declarações têm sido bastante insuficientes, nós compreendemos que estamos a viver um momento do ponto de vista político internacional muito instável, mas também muito sensível. No entanto, tendo em conta a opção que o próprio Governo fez de ouvir apenas os 3 maiores partidos, deixando de parte todo o resto da oposição, não só em democracia é sempre lamentável, em particular quando estamos a viver um momento que exige, de facto, uma maior capacidade de diálogo para percebermos de que forma é que a utilização da base das lajes pode colocar em risco o país, quer do ponto de vista da nossa segurança, quer do ponto de vista das relações internacionais, porque sabemos que, basta pensarmos no caso da vizinha Espanha, em que Pedro Sánchez veio, de facto, recusar a utilização de qualquer plataforma espanhola por parte de Donald Trump, para perceber que quer o risco de retaliação, mas também os nossos parceiros europeus, Espanha ou Reino Unido, portanto, todo o contexto em que Portugal se insere do ponto de vista da União Europeia, acaba por ficar também a credibilidade portuguesa, de alguma forma, poder ser suscetível de ser posta em causa, com esta opacidade também de Luís Montenegro e do seu governo, a não falar, por um lado, com todos os partidos da oposição, a não esclarecer quais os termos da utilização, por um lado, mas também, porque não basta dizer que são as operações militares, há também, evidentemente, outras operações conexas que também podem ser feitas na base das lajes e que, de alguma maneira, podem... ser feito o reabastecimento de como é o caso do reabastecimento de aviões e de combustível. Portanto, há, de facto, aqui um perigo que é importante não só haver diálogo e percebermos de forma conjunta como é que vamos salvaguardar, por um lado, a segurança do país, por outro lado, aquilo que vai ser o impacto da própria guerra. Mas no seu entendimento, e tendo em conta aquilo que já é conhecido por parte do Governo e das autoridades, houve ou não um envolvimento, ainda que indireto, neste ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irão? Eu quero acreditar que não há um envolvimento direto ou indireto neste ataque. O Governo dá essa garantia, que não há um envolvimento. É evidente que Portugal não terá tido qualquer tipo de peso nesse tipo de decisão. Nós estamos a falar aqui de política ao mais alto nível internacional e também, de alguma forma, promovida por alguém como Donald Trump, cuja irresponsabilidade e cuja indiferença perante aquilo que é um impacto para com os outros Estados já é bem conhecida. E, nesse sentido, acredito que o Estado português não tenha tido esse nível de envolvimento, ainda que indireto. Agora, é evidente que a partir do momento em que há um conhecimento da utilização, há um conhecimento também de operações, nem que seja só de abastecimento, é importante que Luís Montenegro fale com o país no seu todo e fale em particular com os partidos da oposição. Portanto, ainda não consegue identificar nenhuma violação ou irregularidade em relação ao acordo bilateral entre os dois países, Portugal e Estados Unidos. O Primeiro-Ministro nega que tendo em conta haja. a ausência de informação, e por isso mesmo é que a Assembleia da República quer ouvir também o Ministro para que precisamente Paulo Rangel venha prestar mais esclarecimentos, para precisamente podermos ter a informação que infelizmente podia e devia e não foi prestada por Luís Montenegro. Agora, há também outras preocupações conexas a par da utilização da base das lajes, porque ainda ontem tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade de questionar Luís Montenegro em relação à necessidade de repatriamento dos portugueses e, por exemplo, estarem a ser cobrados emolumentos que ascendem a 300 euros, por exemplo, para a emissão de novos passaportes. Nós estamos a viver um contexto humanitário que não se coaduna com burocracias ou até mesmo com a cobrança exorbitante de emolumentos desta natureza. E por isso mesmo o Estado português vai ter que ter aqui também algum bom senso no sentido de perceber que tem que haver prioridades naquilo que é a retirada dos portugueses do Médio Oriente para que possam estar em segurança, e aqui falamos até de todo o agregado familiar, porque temos chegado denúncias que, por exemplo, pessoas com animais de companhia não têm sido garantido o voo, nem aquilo que é a possibilidade de evacuar ambas as pessoas, e neste caso as pessoas e os animais. Sim. Por outro lado também os emolumentos e até mesmo respostas como se as pessoas ligam, pedir para enviarem e-mails, e isto não é de facto um procedimento que nos pareça adequado num contexto de guerra. Depois, por outro lado, o impacto... Isso, como é que acha que tem corrido? Como é que o PAN vê o trabalho que tem sido desenvolvido por parte do Governo em relação quer ao repatriamento, quer ao contacto com os portugueses que estão na zona do Golfo?
Bom, é evidente que sabemos que já estão em marcha várias diligências, seja através da aviação civil, seja através dos meios militares, mas achamos que é preciso ir mais longe. É preciso garantir que, de facto, há uma maior rapidez e eficácia desburocratizada na forma de contactar com os cidadãos para garantir, são cerca de 400 portugueses, pelo menos aquilo que temos em informação, em relação à necessidade de repatriamento, mas depois há toda uma outra dimensão que se prende com a proteção de Portugal, das empresas, dos próprios portugueses, na dimensão da inflação, porque sabemos que com a guerra vem a escalada mais uma vez dos preços. Ontem, nesse ponto mais económico, do impacto económico deste conflito, creio que ficou claro por parte do Primeiro-Ministro que haverá uma medida no que toca ao setor petrolífero, portanto, ao aumento do preço dos combustíveis, um alívio no imposto, caso haja um aumento, como se prevê de resto, superior aos 10 cêntimos por litro. Esta é uma medida que lhe parece adequada e suficiente ou o Governo já deveria ter enumerado algumas outras? Bom, há outras medidas, até porque não nos podemos esquecer que, a par desta guerra, o país ainda enfrenta a catástrofe, os efeitos da catástrofe da tempestade Kirstine, e por isso mesmo vamos ter que conjugar aqui diferentes medidas de apoio para o país. Nós temos um setor agrícola que foi profundamente devastado em zonas como Montemor, Sor, Coimbra, e, portanto, cuja rega e cujo impacto na produção de milho e de arroz foi bastante significativa. Também em Alcácer eram escassos. Já eram escassos e não estavam sequer a chegar ao território. Apesar de Luís Montenegro repetir muitas vezes que os apoios estão a chegar, a verdade é que estivemos no terreno e tivemos, por exemplo, os produtores a dizer que os avisos, por exemplo, para a produção florestal ainda nem sequer foram abertos. E por isso mesmo vamos ter que conjugar estas duas circunstâncias e perceber de que forma é que vamos tornar a nossa economia mais resiliente. E aqui o PAN tem-se batido que temos que fazer esta transição, quer energética, para um modelo de produção ambiental mais sustentável, mas também socialmente, porque esta guerra do Irão, nós sabemos que vai ter um impacto, lá está, no aumento dos preços dos combustíveis fósseis, mas também, se garantirmos uma maior autonomia do país em matéria da soberania alimentar e da soberania da produção energética, vamos garantir que estamos mais protegidos dos impactos da guerra e, ao mesmo tempo, dos efeitos da inflação nos preços para o consumidor. E por isso é que, quando insistimos tanto que precisamos de ter esta autonomia e que precisamos de nos proteger e investir no combate às alterações climáticas, na proteção do território, na nossa soberania, não é apenas porque, mais uma vez, queremos impor ou regulamentar normas ambientais. É porque isso também é proteger o país de efeitos como, por exemplo, agora este da guerra e dos seus efeitos absolutamente até perante as empresas, como benefício económico. Inês Sousa Real, mesmo para terminarmos, qual é que é a sua posição em relação a todo este conflito e a forma como foi iniciado? O PAN condena a atuação dos Estados Unidos e de Israel, condena a resposta do Irão. Como é que é o vosso posicionamento? Bom, que fique claro que nós sempre condenamos o regime iraniano. Basta vermos aquilo que tem sido a perseguição aos direitos das mulheres, os retrocessos até face àquilo que já tinham sido conquistas, para perceber que não estamos a lidar com um Estado que seja um Estado que respeite os direitos humanos. Mas não é como de todo, não justificação dos Estados Unidos. Nós repudiamos e condenamos o ataque que os Estados Unidos promoveram ao Irão, porque não é com bombas que vamos estar a repor os direitos humanos. Aliás, as bombas não olham para o opressor nem para as vítimas inocentes, muito pelo contrário, tivemos já crianças, civis a serem mortos com estes ataques e por isso condenamos aquilo que tem sido a postura dos Estados Unidos.